recado diário para você nas redes sociais. Nos siga e acompanhe as nossas novidades. Deus, aleluia. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus comigo. Irmãos, você vai abrir comigo em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Tem alguém aqui, se você decidiu por Jesus e você vai se batizar, procure nossos diáconos que estão ali, que nós vamos preparar você para o batismo daqui a pouco. Amém? Quero que você abra comigo Mateus 24, versículo 1 em diante. Diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim de uma era, de um tempo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Falar comigo: olhai e não vos assusteis. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não precisa ficar assustado, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala comigo: perseverar até o fim. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Fala comigo: esse evangelho será pregado em todo o mundo. Mais uma vez: em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, porque nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não
dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Fala comigo, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fala comigo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo Teu Espírito Santo. Usa a minha voz, os meus lábios, tudo que é em mim para falar da Tua palavra, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se sente aí no seu lugar, diga glória a Deus, diga aleluia. Sabe, queridos, nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, e essa igreja, ela nasce de uma revelação bíblica. Nós somos uma igreja que pregamos com a Bíblia aberta, pregamos com a palavra. E essa igreja nasceu de uma revelação, de um texto bíblico, de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, na verdade do versículo 5 em diante. E também está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 7 e 8. Melhor, Apocalipse capítulo 4, versículo 7 e 8. E também Apocalipse 21, 16. Essa igreja nasce de uma revelação. 4 seres viventes que estão registrados lá em Apocalipse, estão registrados em Ezequiel. Um com o rosto de homem, outro com o rosto de leão, o outro com o rosto de boi e o último com o rosto de águia. A revelação nos 4 evangelhos que mostram Jesus, cada um dos evangelhos mostrando Jesus de uma forma diferente. Lucas apresentando Jesus como homem, João apresentando Jesus como Deus, Marcos apresentando Jesus como servo, e aqui o evangelho de Mateus, que é diferente dos evangelhos, que vai apresentar Jesus exatamente como o rei que há de vir. A Bíblia diz, lá no capítulo 1 de Mateus, no versículo 1 diz assim, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E quando a gente lê isso, você questiona, mas Jesus
era filho de José e Maria, não é isso? Mas por que o texto fala livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão? Justamente porque em Davi vem a realeza, em Abraão a promessa. E esse evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei de há de vir. E tudo na palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Tudo, letra por letra. Quando nós olhamos a respeito de Jesus, a Bíblia vai falar do lugar do seu nascimento antes que ele nascesse. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai falar do lugar do nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequena é entre as milhares, de ti sairá aquele que será o Senhor em Israel. Está falando do nascimento de Jesus, do lugar onde ele nasceria, que era Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém. A palavra vai falar quem seria a sua mãe, que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7,14, o profeta messiânico vai profetizar, ele vai dizer no versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. A palavra vai falar do seu nome, a palavra vai falar da sua morte, de como ele morreria. Isaías 53 vai falar que ele seria desprezado, um homem de dores. Vai falar dos seus ossos, que os seus ossos não seriam quebrados. Salmo 34, versículo 20, diz assim, olha, ele lhe guarda todos os seus ossos e nenhum sequer dele se quebra. Êxodo capítulo 12, versículo 46, a Bíblia diz que o cordeiro não poderia ter os seus ossos quebrados. Diz assim, olha, numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne para fora, nem lhe quebrareis osso algum. João capítulo 19, versículo 36, vai enfatizar esse ponto, que os ossos de Jesus, os ossos dele não foram quebrados, embora era costume de todos aqueles que eram crucificados terem os seus ossos quebrados. Mas João, ele deixa claro, em João 19, 36, diz assim, olha, porque isto aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Nenhuma profecia se perdeu. Todas as profecias se cumpriram e sobre a primeira vinda de Jesus se cumpriu letra por letra. Para a segunda vinda de Jesus existem muito mais profecias ainda. Muito mais profecias sobre essa segunda vinda, sobre a volta de Jesus. A nossa igreja prega esse evangelho completo de Jesus nos seus 4 ministérios, daquele que primeiro veio salvar o homem que se havia perdido, daquele que faz maravilhas, que cura, que restaura, daquele que nos enche com o poder do Espírito Santo. A palavra vai falar em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que te trouxe até aqui. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí nós estamos preparados e prontos para a volta de Jesus. E aí os discípulos estão falando com Jesus, estão questionando ele a respeito de como será a sua volta. E ele fala que haverá fomes, pestes, terremotos. Vocês têm ouvido falar sobre isso ou não? Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que nos últimos dias, nos últimos tempos, os dias serão abreviados. E todos nós temos a sensação que os dias passam muito rápidos, as horas voam. Sabe, eu vi um post esses dias que me chamou a atenção. E alguém escreveu dizendo exatamente assim, que embora faltam pouco menos de 40 dias para a chegada de 2025, menos de 40 dias para chegar o próximo ano, e parece que esse ano começou ontem, sim ou não? E a gente para pensar e a gente esquece
que faz 5 anos que teve a pandemia. Parece que foi ontem a pandemia, sim ou não? Já faz 5 anos que aconteceu a pandemia. E quando a gente para pensar, 2050 está mais próximo do que 2000. E para quem já passou dos 54 como eu, parece que 2000 foi ontem. Parece que foi ontem que a minha filha nasceu, minha primogênita. Mas 2050 está mais perto do que o ano 2000. Ou seja, há uma aceleração. A Bíblia diz, olha, que nós devemos perseverar. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E às vezes a gente vê essas coisas. Nós oramos aqui por casamentos. Você sabe que cada vez mais os casamentos são destruídos. Há uma luta para se destruir a família. Há uma luta para se destruir valores. E alguém diz, mas isso é novo. Não, meu filho, isso não é novo, isso é antigo. A Bíblia diz que será como foi nos dias de Noé. E nos dias de Noé eram dias terríveis. Nos dias de Roma eram dias terríveis. Não há nada novo debaixo desse céu. Mas o que Deus quer para cada um de nós? É que nós estejamos preparados e prontos. A Bíblia diz assim, olha, quando você vê todas essas coisas, não vos assusteis, mas consolar, mas fale, esteja pronto, esteja preparado, porque a volta de Jesus será como um relâmpago que sai no oriente e se põe no ocidente, será como um piscar de olhos, mas Ele voltará, meus. Ou Jesus volta essa noite, ou Ele pode nos chamar. Há coisa de uma semana atrás, um grande líder de uma importante denominação da Bola de Neve morreu aos 52 anos num acidente de moto. Sabe, irmãos, o Senhor pode nos chamar a cada um de nós. Tem alguém comigo aqui ou não? Amém? Mas nós temos que estar entendendo isso, que um dia Ele voltará. Existem sinais. A palavra vai falar lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se puder colocar aí para mim. A Bíblia diz que a ciência se multiplicará. Não é isso? E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para o outra, e o conhecimento se multiplicará. Fala comigo, conhecimento se multiplicará. Nós lemos aqui, irmãos, que uma das exigências para a volta de Jesus é que esse evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra, sim ou não? Você leu aqui que esse evangelho será pregado em todos os lugares. Nós estamos falando aqui agora, e alguém pode estar me assistindo lá no Japão, lá nos países fechados. Se alguém entra no VPN, entra numa internet, ele consegue acessar e nos assistir ao vivo. E acredite, nós temos igrejas em todos esses lugares. O evangelho está sendo pregado, amém, irmãos? Mas há um avanço da tecnologia, há um avanço da ciência, há guerras acontecendo agora, há terremotos agora, há pestes acontecendo, são sinais, sabe? Mas a Bíblia diz que nós devemos erguer os nossos olhos e entendermos os tempos, as eras, sabe? Nós estamos falando de um fim de uma era, de um fim de um ciclo. Haverá um final para isso. Agora, cada um de nós podemos fazer as nossas escolhas, podemos fazer as nossas opções. Jesus está falando da sua partida, está falando da sua volta, de como será a sua volta, e tudo isso foi predito. E eu fiz uma viagem essa semana, fui visitar os meus pais. E cada vez que você faz uma viagem, você sabe o dia que você programa para você sair e o dia que você programa para a sua volta, sim ou não? E a viagem, ela tem um começo, tem um meio, tem um fim. Você programa talvez algumas coisas que você vai fazer, você estabelece algumas coisas. E acredite, todos nós estamos numa viagem, numa jornada, que para alguns elas podem durar 52 anos, como foi o caso do apóstolo Rina, para outros 60, para outros 80, 90. Um tio meu lá de Minas, 101 anos. Tem mais gente, tem mais de
30 mil pessoas com mais de 100 anos no país. Mas o fato é que toda jornada ela tem um começo e tem um final. Você está comigo ou não? Amém, irmãos? E aí a gente pensa, e há uma displicência nossa, de às vezes ter como que tardia a volta de Jesus. Alguém pode achar assim, mas ele está demorando. A palavra diz, aqui no texto que nós lemos, a palavra diz que é como aquele senhor, ainda que alguém acha que o seu servo está demorando, então ele passa a espancar os seus companheiros. E a Bíblia diz assim, olha, que o Senhor virá, o Senhor daquele servo em dia e hora em que não sabe. Porque aquele servo está dizendo, sendo mal, ele diz consigo mesmo, o meu Senhor está demorando para chegar. Mas acredite, meu irmão, tem uma data que vai chegar. Você está comigo ou não? O ciclo vai se encerrar. Meu ciclo dos 50 já foi. Eu estou orando agora para chegar no ciclo dos 60. E vou chegar em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, mas se Ele voltar amanhã, se Ele me chamar, não precisa chorar, pode celebrar, porque eu estarei com Ele, glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz, no segundo carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não tarda a sua promessa. Veja, tudo na Bíblia foi predito e cumpriu. Você se lembra quanto tempo o povo de Israel ficou escravizado no Egito? Ficou como escravo lá no Egito? Você se lembra? Sim ou não? Fala comigo, 430 anos. Coloca aí para mim, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Êxodo 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Quanto tempo eles ficaram no Egito? Mas isso, Deus já havia falado para Abraão, antes deles entrarem no Egito, antes deles irem para o Egito. A palavra vai falar, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Olha o que o Senhor diz para Abraão. Então disse a Abraão, saibas de certo, que peregrina será a tua descendência. A descendência dele vai ser peregrina, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na verdade foram 430 anos, 400 anos era a forma geral de se falar. Versículo 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus está falando, esse povo vai ficar por mais de 400 anos escravizado, sim ou não? Eles iriam ficar para sempre lá, ou teriam um tempo determinado? Então você acredita que tem gente que nasceu e morreu lá na escravidão, sim ou não? Teve gente que nasceu e morreu na escravidão, não é isso? A Bíblia diz que tudo tem um propósito. Deus não poderia fazer isso de uma hora para outra, sim ou não? Mas tudo tem um propósito, tudo. A Bíblia vai falar que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Não podia fazer aquele percurso em 40 dias? Poderia, mas ficou 40 anos. Mas aí alguém vai falar assim, mas ele está demorando. Tudo tem um propósito. Lá no livro de Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia vai dizer que o Senhor levou aquele povo pelo deserto, livrou de serpentes e escorpiões, para ao final lhe fazer bem. Sabe, queridos, talvez tenha alguém que pode falar, mas Deus está demorando, e aí a pessoa fica displicente, e aí a pessoa não vigia, e aí a pessoa não se prepara. Mas não tenha dúvida, querido, aquele que prometeu, aquele que falou para nós, Ele é fiel para cumprir, e Ele não tarda a sua promessa, mas Ele virá com poder e grande glória. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, e se você continuar a leitura, Jesus está falando, Ele está dizendo, no capítulo 25 de Mateus, Ele vai dizer, então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram loucas, eram insensatas, mas 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Tardando o noivo, cochilaram e todas dormiram. Quem dormiu? Fala comigo, todas. Fala comigo, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, fala comigo, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus voltará. Quem está comigo, diga amém. Mas a minha oração, querido, é que você mantenha o azeite estocado. Sabe o que é ter azeite? Fala de vida cristã. Sabe, irmãos, acredite, virá para todos nós. Para todos nós, não tem bom, não tem ninguém aqui que ficará isento. Sabe, a Bíblia nos fala de alguns arrebatamentos de Elias e Enoque, do próprio Senhor Jesus. E um dia ele voltará. Mas não deixe que a sua lâmpada venha se apagar. Sabe, a lâmpada serve para iluminar o caminho, para você caminhar num caminho aceso, para que você esteja pronto. Deixar acabar o azeite é um absurdo. É você não cuidar da sua vida cristã. Sabe, o fato de dormir, todos nós precisamos dormir, mas não espiritualmente. Sabe, tem gente que acha que não precisa se abastecer. Tem gente que acha que não precisa cuidar da sua vida espiritual. E acredite, irmãos, você precisa cuidar da sua vida espiritual. O noivo virá, você crendo ou não crendo. E quando ele vier, quando ele veio para essas virgens, aí bateu o desespero. Deixa-nos entrar. Como aqueles que não acreditavam quando Noé falava que o mundo vai acabar com água. Eles bateram na porta da arca para querer entrar, mas a porta já estava fechada. Eu não pude salvar ninguém, a não ser Noé e a sua família. A minha oração, querido, é que você tenha azeite. Sabe, não deixa para querer comprar depois. Hoje é o dia de você comprar. À meia-noite, quando ele vier, na hora que ninguém espera, na hora que ninguém imagina, poderá ser tarde demais. Por isso, hoje é noite de você encher as suas lamparinas. Hoje é noite de você se reabastecer, de você se renovar com Deus. É a relação de Deus com a sua noiva, com a igreja, com cada um de nós. Sabe, não adianta você falar: ah, meu filho, ore por mim. Ah, meu marido, ore por mim. Minha esposa, ore por mim. Sabe, deixa que alguém vai comprar. Não adianta, querido. É cada um de nós. Nós temos que ter o nosso estoque. Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse que na coxa de Jesus está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se nós pregamos hoje a volta de Jesus, para nós o rosto é o rosto de águia. O símbolo é a coroa, porque ele virá como rei, não como alguém que nasceu numa manjedoura. A cor é roxa, porque é a cor da realeza. Sabe, e a palavra nos diz, lá em Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Diga graças a Deus. Ele voltará como rei. Sabe qual é a nossa competência, irmãos? É anunciarmos, é prepararmos. A Bíblia diz que antes de Jesus veio João Batista. Quando nós cantamos essa canção, né, no tema do próximo ano, será que ele cresça? Nós estamos cantando aquilo que João Batista dizia. Sabe, ele perdia a sua vida para que Jesus pudesse crescer. João Batista foi o precursor de Jesus.
E para que todo rei, para que todo presidente da república, o governador, se nós convidarmos o governador para vir aqui, antes dele, vai vir o posto avançado dele, que vai calcular onde ele vai descer com o avião, qual vai ser a rota que ele vai fazer, se ele pode vir pela Avenida Ipanema, se ele pode vir pela Itavuvu, qual a alternativa que tem, quantos semáforos tem, qual o tempo que gasta, onde ele vai entrar, qual sala que ele vai ficar, onde ele vai comer. Tudo isso é preparado antes. Você está comigo ou não? Isso é chamado de posto do avançado, né? Os arautos do rei entram antes do rei, anunciando que ele está chegando, anunciando que ele vai vir. E a palavra diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante, diz assim, olha, dizemos-vos pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe, Deus está falando para nós essa noite, console uns aos outros com essas palavras. Sabe, irmãos, as 10 eram virgens, as 10 eram boas, mas 5 delas tinham estoque, estavam no mesmo lugar, estavam juntas, mas só 5 tinham estoque de azeite, estavam vigilantes. Sabe, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A profecia de 1 Tessalonicenses é clara, e ele está trabalhando para aqueles que esperam nele. Então, irmãos, que você guarde essa palavra. Sabe, Jesus, a Bíblia preveu, a Bíblia diz a respeito da vinda de Jesus, a respeito da sua morte, a respeito da vida eterna. O homem é eterno, com Deus ou sem Deus, ou é o sofrimento eterno, ou é a vida eterna com o Criador. As evidências da vida após a morte está lá no livro de Lucas capítulo 16. Jesus vai falar sobre o rico e Lázaro, as evidências do arrebatamento. Jesus foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado. Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 11, Jesus está subindo aos céus numa nuvem que o está levando, e os anjos estão vendo os discípulos embaixo, e os anjos dizem para eles, varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vistes subir. O mesmo Jesus que subiu aos céus, voltará. Diga graças a Deus. Eu quero que você se coloque em pé. Não, fica aí mesmo assentado, no seu lugar. Não se coloque em pé. Eu quero só dizer uma coisa para você. Guarde isso. Nos dias de Noé, tinha muita violência. Nos dias de Noé, tinha muita orgia, tinha muitas coisas erradas. Sabe, irmãos, violência. No Egito, tinha idolatria, desobediência. Jesus falou a respeito de Tiro e de Sidom. Falou que se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que eles viram, haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom. Sabe, a palavra está nos mostrando todas as evidências do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Fúrias da natureza, tecnologias, avanços. Eu dizia hoje pela manhã que lá nos Estados Unidos, o carro da minha irmã, eu andei com o carro dela e foi impressionante. Nós andamos 15 minutos, fomos até um shopping e ela só apertou um botão e eu não precisei pôr a mão no acelerador, no freio e nem no volante. E o carro levou por todos os lugares, fez ultrapassagens, obedeceu o sinal, obedeceu placas. Quando tinha pedestres ele parava sozinho. Depois do estacionamento ela só apertou um botão, o carro estava estacionado, o carro saiu do estacionamento e veio para pegar ela. Daqui a poucos dias você vai ver carro andando sozinho por aí.
E você vai falar assim: puxa, mas tem um espírito dirigindo aquele carro. Não é espírito nenhum, irmãos, isso é tecnologia. Há um avanço da tecnologia, sim ou não? O texto que nós lemos aqui fala que esse evangelho será pregado nos 4 cantos. Apocalipse fala das testemunhas. Hoje, daqui a alguns dias, a poucos dias, será possível você ver um acontecimento na palma da sua mão, todo mundo vai ver. A Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu gostaria que você guardasse isso, que você guardasse, sabe, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo que estava escrito já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. A volta de Jesus, ela é real. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, como testemunho para todas as gentes. A minha oração agora é para que você possa fazer uma reflexão com você mesmo. Por isso eu quero que você, ainda sentado nesse lugar, eu quero que você feche seus olhos, quero que você curve a sua cabeça. E aí, sentado, você vai, sabe, fazer uma oração com você mesmo. Será que você tem se preparado? Sabe, a Bíblia diz que havia 5 prudentes que estavam preparadas. A palavra é preparação. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus um dia estabeleceu para nós. Você tem que estar pronto. Qual é a sua preparação hoje? Sabe, qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha? Você escolhe ao Senhor, você escolhe servir a Ele, você escolhe estar cuidando. Como será a sua vida se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a meia hora, daqui a 30 minutos, que Jesus fosse voltar amanhã? Qual seria o seu posicionamento? Gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso, querido. Gostaria que você, sabe, pensasse. A Bíblia diz que assim como uma águia que pega a sua presa, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a palavra nos garante que nós devemos estar preparados, estar prontos para encontrar com o Senhor nosso Deus, pronto para ouvir o som da trombeta, pronto para ouvir o alarido, para ouvir um dia o Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Muitos ouvirão isso, mas aqueles que não tiverem as suas lamparinas cheias, que não estiverem as suas vestiduras lavadas, talvez poderão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, estavam juntos, mas só aquelas que tinham azeite no estoque, só aquelas que estavam cheias puderam entrar, só aquelas que estavam preparadas. A palavra diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. A minha oração é que nesta noite você esteja preparado, esteja pronto para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu quero que você repita essa oração comigo. Fala assim comigo: Senhor, diga forte: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu li a tua palavra, eu sei que um dia o Senhor voltará. Jesus, eu sei que eu estou em uma jornada. Está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Está escrito que tudo se faz formoso no devido tempo. A seu tempo tudo se fará formoso.
Jesus, nesta noite, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, nessa noite, eu me declaro que eu sou teu. Jesus, eu quero estar contigo. Senhor, apaga todo o meu passado. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, me lava com o teu sangue, purifica-me de todos os meus pecados. Que hoje eu possa declarar que eu me arrependo. Eu quero ter uma nova vida contigo. A partir de hoje, eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra, Deus. Abençoe cada filho teu aqui, presente nessa noite. Eu abençoo cada um, Deus, em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. Só você que crê, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. E nós vamos realizar um batismo hoje. Mas eu não posso realizar esse batismo. Quem sabe existam pessoas aqui que nunca haviam feito uma oração como essa. Quem sabe existam pessoas aqui que nunca haviam dito sim para Jesus. Sabe, irmãos, as evidências são claras. Não é para nós ficarmos assustados. Não é para nós falarmos assim, puxa, eu quero partir agora. Não, querido, mas é para você ter uma vida transformada. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, se a nossa fundadora, ela dizia assim, olha, eu trabalho como se ele fosse voltar a 1000 anos, mas eu vivo como se ele voltasse no minuto seguinte. É porque ela estava preparada. Tem alguém comigo ou não? O segredo nosso é estarmos prontos, é estarmos preparados, estarmos prontos para a vinda do Senhor, estarmos prontos para encontrarmos com Ele nos ares, estarmos prontos para termos as nossas vestiduras, para termos as nossas lamparinas cheias de azeite, cheias de vida cristã, de vida não de aparência, mas de vida que testemunha. Fala comigo, testemunha. Sabe, irmãos, quando eu vim para a igreja há 34 anos atrás, hoje, quando a gente ouve o testemunho, é porque alguém fala assim, olha, tem um testemunho para contar aí. Glória a Deus por isso. Porque eu comprei uma casa nova, porque eu recebi uma cura, porque eu fui curado de uma enfermidade. Isso é bênção, sim ou não? Sim ou não? Isso é bênção de Deus. A gente ouvia muito isso, mas a gente ouve muito isso. Mas no passado, quando a gente via uma pessoa que era fiel a Deus, que era consagrada, a gente dizia assim, olha, aquela pessoa tem um testemunho. O testemunho era o modo de vida dele. O testemunho era como ele caminhava. Amém? Esse era o testemunho. A Bíblia diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as ações. Fala comigo, como testemunho. Como testemunho a todas as ações. Sabe o que Deus espera de mim e de você, querido? É vida transformada. Nós vamos fazer um batismo, porque alguém está morrendo para o mundo e vai nascer para Jesus. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que está aqui nessa noite e você não é batizado ainda, querido, e você quer batizar. Glória a Deus, tem mais uma, tem mais duas pessoas. Então quero que esses três, você pode aplaudir Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, querido. Aleluia. Aleluia. Eu não quero que você perca a oportunidade, meu irmão. Hoje pode ser o seu último dia. Hoje pode ser as últimas horas. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que desse dia e hora ninguém sabe. Amém? Amém, irmãos? Ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai que está no céu. Alguns já anunciaram que Jesus ia voltar no ano 2000, que Jesus, alguns marcaram a data. Nós não sabemos o dia, mas nós sabemos, irmãos, que haverá o fim de uma era. Nós sabemos que um dia o Senhor voltará, e nós queremos estar prontos. A nossa missão aqui, o nosso propósito aqui, é estabelecermos o reino de Deus, e que você seja transformado pelo Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia. Se tiver mais alguém, querido,
eu quero que você saia do seu lugar rapidamente. Procure os nossos queridos aí. Nós temos roupa aqui, nós temos veste aqui, nós temos tudo preparado. Ah, pastor, mas eu fui batizado quando criança. Na Bíblia não tem batismo de criança. Na Bíblia não tem batismo de criança. Batismo é símbolo de arrependimento. Batismo é mudança de vida, é mudança de rota. Ah, mas eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso me acertar, eu estou com a vida torta. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, que Pedro pregou e quase 3.000 almas desceram as águas do batismo. Eu te pergunto, será que aquelas pessoas estavam com a vida totalmente acertada? Quase 3.000 almas? Será que tinha gente ali que estava amigado, que estava com um casamento torto, sabe, que tinha uma vida? A Bíblia diz, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto você foi mandado. Fala comigo, primeiro batiza. Diga forte, primeiro batiza e depois ensina. Então o batismo não é o fim, o batismo é o começo. Você está comigo ou não? Ah, mas eu não trouxe roupa, eu não estou preparado. Nós temos roupa, temos toalha, temos tudo aqui, a água está aquecida. Então se você, querido, se Deus está falando no seu coração, saia do seu lugar rapidamente e venha para Jesus rapidamente, porque hoje é o dia de salvação. Você pode aplaudir Jesus, glorificar a Deus, vamos adorar a Deus e vamos fazer o batismo em nome de Jesus. Aleluia, diga glória a Deus. Coloquei as minhas vestes brancas
Deus, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos ter a entrada daqueles que vão descer as águas do batismo. Você pode se sentar por um minuto, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Jesus, aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu louvo a Deus por essas vidas que vocês estão vendo aqui. Vocês nunca mais verão, porque serão novas pessoas, novas vidas que vão nascer para Jesus. Mas quem sabe você está aí no seu lugar, o Espírito Santo está ardendo no seu coração. Eu gostaria que você não desprezasse essa oportunidade. Eu sei que tem mais pessoas aqui que ainda não desceram as águas do batismo. E hoje é o dia da sua salvação. E se você quer viver esse momento único na sua vida, eu gostaria que você se enchesse de coragem agora e rapidamente saísse do seu lugar aí onde você está, seja na galeria, seja aqui embaixo, onde você está. Corre para cá, que ainda dá tempo de você descer as águas do batismo. Nós não vamos encerrar esse culto antes que você tome essa decisão, que hoje é o dia da sua salvação. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos aqui à frente. Nós vamos orar por essas vidas, vamos orar por essas águas. Essas águas agora se tornam águas curadoras. Esse lugar vai se tornar o Jordão de Deus. Aqui vai ficar o velho homem, a velha mulher. Aqui vai morrer a velha criatura e vai nascer alguém que, assim como Jesus ressuscitou, vai nascer um novo homem, uma nova mulher, para começar uma nova história na vida deles. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos agora, consagramos essas águas, ó Deus, derramamos o óleo da unção, e aqui fica, Senhor, todo o passado, todo o erro, ó Deus, todo o tempo de escravidão, em nome de Jesus, Deus. E nós declaramos, ó Pai, que essas vidas que aqui estão, aqueles que pregaram a palavra, aqueles que anunciaram, ó Deus, que abençoaram e que estão trazendo essas vidas ao altar, a Tua palavra diz que aquele que ganha a alma, sábio é, Pai. Abençoe, Senhor, cada uma dessas vidas, em o nome de Jesus, Deus. Nós consagramos, se há pessoas ainda, ó Deus, que estejam, quem sabe, na nave da igreja, na galeria, onde quer que esteja, pessoas que ainda sentem, ó Deus, estão resistindo ao Espírito, ó Deus, que nada venha travá-los, e que eles possam, Deus, se soltar e vir, Senhor, correr para esta decisão, que é a melhor decisão da vida deles. Eu os abençoo, Deus, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor, que esse dia 24 de novembro de 2024 seja marcado como o dia da mudança, o dia de um novo tempo, de uma nova história, o dia em que o céu se abre sobre a cabeça de cada um deles. Eu os abençoo em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Aplauda e glorifica Jesus bem forte pela vida deles. O Ministério de Louvor pode adorar a Deus, pode trazê-los aqui. Então que bate bola. Preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti,
a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou. Uma vida me entregou. Glória a Deus. Cadê a família da Yasmin que está aí? Glória a Deus pela vida da Yasmin. Não tem privilégio maior que ver os nossos filhos fazer a escolha certa. Yasmin está escolhendo Jesus. Não é isso, Yasmin? Estou escolhendo viver para Jesus. Yasmin, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos dele todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus? Sim. Diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, uma criação. Eu sou uma criação. Glória a Deus pela vida da Camila. Quem se alegra por essa vida aqui, diga amém. Os céus estão em festa. Camila, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos dele todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus? Diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Quantos aqui se alegram pela vida do Claudemir? Dá um glória a Deus aí. Na verdade, o Claudemir é esposo da Camila, não é isso? Nós louvamos a Deus pela sua vida, Claudemir. Você sabe que hoje é uma festa no céu. A Bíblia diz que é uma festa no céu para um pecador que se arrepende, para alguém que confessa Jesus. Claudemir, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você promete ser fiel ao Senhor, andar nos caminhos dele todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus? Sim. Diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou, uma nova criação. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Eu quero dar uma última oportunidade dessa noite. Se tiver alguém aí que não é batizado ainda, e o Espírito Santo está ardendo desde o começo desse culto com você, não resista ao Espírito. Aqui o Claudemir, a Camila, que vieram, que se decidiram por Jesus agora. Eu vou contar até 10. E você vai poder fazer a sua escolha essa noite, de ter a vida transformada pelo Senhor. 10, 9, 8. Se você quer descer nas águas do batismo, dá um pinote, saia do seu lugar. 5, me ajuda aí. 1,5 da misericórdia.
1, 0. Quem está abençoado aí, diga amém. Coloca a mão na posição de receber e fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão, a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, vos permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Vá na paz de Cristo. Que Deus abençoe cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Dá um abraço a esse querido que está do seu lado aí.